você já parou para pensar em como Deus pode te usar aí onde você está para servir em missões? Pois é, o envolvimento em missões ele tem dois níveis, daqueles que vão e daqueles que enviam. Afinal, lá em Romanos 10, Paulo falou: como ouvirão se não há quem pregue e como pregarão se não forem enviados. Então, todo o processo que envolve o envio de um missionário também faz parte da missão. E é exatamente sobre isso que a gente vai tratar hoje, sobre 6 esferas de envolvimento que você pode ter com o missionário. Essas 6 esferas são muito bem retratadas pelo Neil Pirolo no livro dele, A Missão de Enviar: Como Sustentar o Seu Missionário. Bom, nesse vídeo a gente vai citar alguns exemplos de como você se envolver nessas esferas e se você tiver mais interesse, mais curiosidade sobre alguma dessas esferas de envolvimento, deixa aqui no comentário que a gente vai postar vídeos aprofundando sobre esse conteúdo. A primeira esfera de envolvimento é o apoio moral, e isso é fantástico porque qualquer pessoa pode se envolver dessa forma com o missionário. Apoio moral são palavras de encorajamento, de incentivo perante a iniciativa daquele vocacionado de partir para o campo, ou aquele missionário que já está no campo também precisa de palavras de encorajamento, de palavras de apoio. Você lembra da história da missionária Gladys Aylward, que foi para a China? No seu período de treinamento, ela ouviu várias palavras de desencorajamento, como por exemplo, você não é boa o suficiente para ser missionária. Já pensou se ela tivesse dado ouvido a essas palavras? Olha o ministério que ela teve grandioso lá na China, quanta coisa maravilhosa Deus fez através da vida dela. Por isso, gente, palavras de incentivo e de apoio moral são tão importantes para um missionário. A segunda esfera de envolvimento é o apoio logístico. São questões pessoais, familiares, administrativas que o missionário que está longe não pode resolver pessoalmente. Por exemplo, serviços de contabilidade, se o missionário precisa recolher por conta própria o seu INSS, você é um contador, você pode servi-lo dessa forma. Você pode também ser aquele que vai ficar responsável pelos bens materiais que o missionário deixou aqui, aqueles que ele quer estocar e não tem lugar para deixar, ou até mesmo objetos que ele pretendia vender e não teve tempo hábil para isso, você pode se responsabilizar por vender esses objetos para o missionário. E você pode ser até mesmo aquela pessoa que vai representar o missionário em eventos familiares. Eu nunca me esqueço de quando o Felipe foi representar um missionário que estava na Ásia no funeral da sua avó. Isso foi muito significativo, tanto para nós quanto para o missionário e também para sua família. No apoio logístico existem muitas vezes coisas que aos nossos olhos parecem tão óbvias, mas por parecerem óbvias, o missionário fica desprovido de apoio. Por exemplo, na despedida do missionário, que tal se oferecer para levá-lo ao aeroporto? Talvez você pense, mas algum familiar certamente vai fazer isso. Talvez sim, ou talvez não. Mas já parou para pensar que dentro de um carro vai aquele familiar, o missionário, toda a família do missionário, toda a bagagem do missionário? Será que vai caber comportar tudo num carro só? Será que ele não está precisando de uma ajuda de mais um carro? Que tal ser você? O terceiro é o apoio financeiro, aquele compromisso mensal ou esporádico que você oferece ao missionário. E também, é claro, a mobilização em prol do levantamento de recursos do missionário. Nos dias em que estamos vivendo de crise mundial, de alta do dólar, tantas necessidades, muitos missionários não sabem se ficam no campo missionário ou se voltam para sua terra natal, é imprescindível que o missionário tenha essa segurança de ter seus mantenedores comprometidos com ele. E uma dica muito interessante é, não pergunte para o missionário se ele está precisando de alguma coisa. Geralmente ele está precisando sim. Então, a não ser que você tenha muita intimidade com esse missionário e saiba que ele tem bastante tranquilidade para se abrir com você, na dúvida, oferte para ele. Com certeza esse dinheiro vai ser muito bem empenhado no seu ministério. É importante dizer, pessoal, que não é que o missionário não valorize a sua atitude de perguntar se ele está precisando de alguma coisa. É que, infelizmente, muitas pessoas fazem essa pergunta de forma descomprometida. Olha, o dia que você estiver precisando de alguma coisa, fala com a gente. Mas essa pergunta muitas vezes cai num vazio de esquecimento. Muitas vezes o missionário não se sente à vontade para se abrir com essa pessoa. Um exemplo bacana de mobilização em prol de levantamento de recursos foi quando a gente fez um chá missionário, um chá da tarde, para uma missionária que estava com uma enfermidade lá no campo e ela precisava de um levantamento urgente de recursos.
O que é interessante nesse tipo de ação? Você e outros voluntários irem atrás de todos os itens que vocês vão precisar para esse evento, de forma a conseguir doações desses itens. Então, por exemplo, desde o café, o chá, o bolo, o pão, nós conseguimos doação de tudo. E dessa forma, os convites do chá missionário, todo esse valor foi revertido diretamente para essa missionária na sua necessidade. O quarto exemplo é o apoio em oração, ou seja, você dedicar tempo para interceder pela vida e pelas necessidades daquele missionário. Quando nós falamos em oração, é impossível nós não lembrarmos de George Miller, a história dele, como ele dedicou o seu tempo e os seus esforços pela oração. Eu me lembro de que o tempo que nós trabalhamos numa organização missionária específica, nós organizávamos reuniões de oração mensais em favor dos missionários que estão no campo. Então, nós mensalmente recebíamos, traduzíamos os seus pedidos, divulgávamos para as igrejas parceiras e para os intercessores, mas também nós nos reuníamos pessoalmente todo mês para orar por esses pedidos. E nós recebemos um pedido certa vez bastante inusitado aos nossos olhos, porque era um casal de missionários que estava atuando num país fechado, num país do Oriente Médio, e eles pediram pela escola dos filhos. Até aí nos parece ser um pedido bastante comum, mas acontece que naquele contexto, naquela realidade, eles estavam pedindo para que o Senhor preparasse professores tolerantes e amáveis para os seus filhos, porque naquele contexto os professores tinham toda a autorização para agredir fisicamente os alunos, para punir fisicamente os alunos quando eles vissem essa necessidade. Então eles estavam orando para que Deus providenciasse professores amáveis, professores cautelosos, tolerantes para os seus filhos. Existem muitos outros pedidos de oração que nós costumeiramente não paramos para pensar, por exemplo, para que o missionário se adapte bem à alimentação do local, para que ele consiga ter clareza ao adquirir a língua local, para que ele se adapte ao clima, se for muito quente ou se for muito frio. Enfim, converse com esse missionário e peça para ele os pedidos de oração. O quinto ponto é o apoio em comunicação, ou seja, manter um relacionamento saudável e intencional com aquele missionário, e também ajudar na sua divulgação. Nesse aspecto, é muito importante que você se atente à segurança do missionário. Se ele estiver num contexto de um país fechado, onde há restrição ou perseguição ao evangelho, é importante que você se atente aos códigos de segurança, aos procedimentos que vão mantê-lo seguro no campo. Então não é qualquer assunto e de qualquer forma que você vai entrar em contato com esse missionário. É importante receber todas as orientações necessárias. Se você precisar ter um contato mais substancial com esse missionário, seria interessante que vocês criassem códigos, de preferência antes dele partir para o campo, para que vocês possam conversar de forma mais segura. Um outro aspecto é procure ser um amigo desse missionário, ter conversas de amigo e não apenas procurar saber sobre resultados do ministério, sobre aspectos do projeto missionário ou do ministério em si, mas procure saber dele como está o seu coração, como ele está dormindo, se ele está se alimentando bem, o que ele tem feito no seu período de lazer, se ele tem conseguido descansar. Converse sobre amenidades, converse sobre interesses em comum, filmes, músicas, seja amigo. Ore com ele pelo WhatsApp, grave as suas orações e envie para ele. Se for possível, programe-se antecipadamente para enviar alguma lembrancinha, algum presentinho aqui do Brasil para um missionário que está no campo. De repente você pode saber de alguém que vai estar nas proximidades ou que vai para aquela região e você pode enviar através dessa pessoa um pequeno pacote destinado a esse missionário. Certamente a maioria dos missionários que estão no campo estrangeiro sentem falta de certas comidinhas aqui que só tem no Brasil. Então, por exemplo, farofa, temperos, guaraná, paçoca, enfim. Você pode dar uma sondada com o missionário e mandar um mimo para ele. Com certeza ele vai ficar muito feliz. Eu me lembro uma vez que nós enviamos para amigos missionários que estavam na África do Sul algumas coisinhas e dentre elas nós enviamos Guaraná Antártica, porque é uma coisa bem querida aqui no nosso Brasil. E depois que nós soubemos que eles receberam esse pacote, nós perguntamos: e aí, vocês já tomaram o Guaraná? Como que tá? E eles responderam: não, de jeito nenhum, a gente está guardando essas garrafinhas para uma ocasião muito especial.
Bom, isso tocou muito o nosso coração, porque às vezes coisas tão comuns e rotineiras pra gente se tornam tão especiais para o missionário que está longe de casa. Por fim, o sexto apoio é o apoio na reentrada. A reentrada é quando o missionário volta para sua terra de origem, seja por férias, por motivo de descanso, de visita à família, divulgação do ministério para levantamento de recursos, ou mesmo quando encerrou o seu tempo no campo e ele já está voltando definitivamente para o seu local de origem. Geralmente, essa época de reentrada é uma fase bem tensa do missionário, porque você pode dizer assim, ele está voltando para casa, mas quando na verdade aquele missionário já enxerga o campo missionário como a sua casa, então ele fica dividido entre essas duas realidades e por isso ele precisa de muito apoio. Se você for hospedar um missionário temporariamente na sua casa, procure ser bem sensível quanto a como aquele missionário está se sentindo. Procure no tempo desse missionário. Se você vê que ele está querendo conversar, que ele está querendo falar, estimule, ouça. Mas se você sentir que ele precisa de um tempo maior de privacidade ou de descanso, às vezes ele vem de uma rotina muito intensa de pregações, procure dar um tempo muito bom de privacidade para ele, para que ele possa descansar, para que ele possa relaxar na sua casa. Procure saber de que comidas ele gosta ou que ele sentia falta no campo, sirva ele dessa forma também. Ou de repente você possui uma casa num lugar gostoso, num lugar mais turístico, numa praia, você pode ofertar uns dias para que esse missionário fique lá com a sua família num tempo de descanso, de renovo. Nessa época de reentrada, a sua profissão é muito importante para servi-lo. De repente você pode servi-lo na área da estética, cortando o cabelo dos seus familiares, cuidando da pele daquele missionário, da sua esposa, dos seus filhos. Eu falo porque isso acontece com a gente também. Nós temos uma pessoa muito querida, que aliás é a minha cunhada, e toda vez que ela pode, que ela nos vê, ela nos serve dessa forma. Ela é fisioterapeuta, trabalha com estética, então ela sempre dedica um tempo para cuidar da nossa pele, para fazer massagem, muita coisa bacana que a gente se sente muito amado, muito renovado. E ela não faz isso só com a gente não, com todos os missionários que ela conhece, é muito lindo. E você, com a sua profissão, de que forma você pode servir missionários que estão passando por esse período de reentrada? Na área da saúde também é muito importante, quando o missionário volta para o Brasil, muitas vezes ele precisa fazer um check-up, precisa fazer um exame de sangue, de urina, passar por um clínico geral, fazer algum exame mais específico. Se você for da área da saúde, você pode servi-lo dessa forma. Se você não for, você pode usar os seus contatos, às vezes pessoas da sua igreja, você pode divulgar essa necessidade para que o missionário consiga esse tipo de atendimento na sua saúde. Você viu? Existem muitas esferas na missão que você pode fazer parte. Que Deus toque o seu coração, que Deus te oriente para que você também possa servir o reino de Deus. E se você tem curiosidade de saber um pouco mais sobre algum desses tópicos, deixa aqui no comentário que a gente vai procurar gravar vídeos aprofundando esse conteúdo específico. Se você curtiu, deixa o seu like, inscreva-se no canal para ficar atento aqui às novidades, tá bom? Isso nos ajuda demais. Que Deus abençoe você, um grande abraço e fica com Deus!